Imagine num belo dia, do nada, de repente, você ficar completamente mudo. Você tenta falar, mas não consegue emitir um som. Foi o que aconteceu com uma adolescente na Austrália, nesse misterioso caso que eu vou contar agora. Ela só voltou a falar aos 25 anos, quando descobriu a surpreendente razão de seu problema. Que história! We're all going on a summer holiday. No more working for a week. Essa música Summer Holiday, Férias de Verão, de Cliff Richard, foi uma das inspirações que levaram a família de Marie McCready a se mudar do Reino Unido para a Austrália nos anos 1970. Eles tinham parentes que haviam se mudado para lá e que mandavam cartões postais. E as fotos lembravam sempre férias de verão. E assim, a família de Marie resolveu deixar uma Londres fria e cinzenta para desembarcar em pleno verão no que parecia ser um paraíso. Marie tinha 12 anos. Em entrevista ao programa Outlook da BBC, ela contou que tudo ia bem, até uma manhã que marcaria outra grande mudança em sua vida. Eu acordei com uma forte dor de garganta e um forte resfriado. Dias depois, virou uma bronquite. Passei uma semana bem mal, com febre. Depois fui melhorando. A infecção no peito foi embora e a febre também. Mas quando estava boa de novo, 6 semanas depois, minha voz tinha sumido. Não tinha nada, eu não sabia o que fazer. Quando dava risada ou quando tentava sussurrar, mesmo quando tossia, não saía som algum. O diagnóstico inicial do médico foi de laringite. Depois, foi de mutismo histérico, uma doença mencionada pela primeira vez no final do século XIX. Em outras palavras, o médico achava que Marie estava se recusando a falar. Mas Marie, então com 13 anos, não estava se recusando a falar, mesmo porque estava tendo vários problemas por causa disso. Não podia usar o telefone, não podia marcar dentista, médico, cabeleireiro. E se eu tivesse um acidente? Teve uma vez que eu fui acampar com amigos, eu estava numa trilha sozinha. Eu escorreguei e caí num barranco de uns 3 metros. Fiquei presa lá embaixo sem conseguir sair. E não tive como chamar ajuda. Achei que fosse ficar presa ali a noite inteira. Tive de ser bem mais cuidadosa. Na escola católica, dirigida por freiras, também não foi fácil lidar com essa situação. Tinha uma freira que dirigia um coral e ela dizia que todos os alunos deveriam participar desse coral e me incluiu. Tive de aprender a letra de Ave Maria em latim. Eu formava as palavras com a boca sem emitir som algum, fazendo de conta que estava cantando. Era constrangedor. Meus amigos acharam divertido no início, mas com o passar dos dias comecei a encher o saco. Eu conversava usando gestos e mímica. Alguns amigos conseguiam ler meus lábios. Eu andava sempre com pequenos blocos de notas e uma caneta para me comunicar escrevendo. Mas era difícil participar de uma conversa. Muitas vezes não funcionava. Tente contar uma piada escrevendo ela num bloco. Uma vez eu estava num baile. Um rapaz dançou comigo algumas vezes e eu queria conversar com ele, mas não conseguia. Eu ficava sorrindo. E por mais que tentasse dizer o que eu queria dizer, não havia como. Eu ficava com raiva de mim mesma. Ô menina estúpida, eu pensava. E quando voltava para casa, eu me deitava no chão e ficava chorando. Eu queria falar, mas não sabia como. E na escola, onde ela deveria ter encontrado compreensão e apoio, aconteceu o contrário. Tinha uma freira que, sabendo que meu problema não tinha uma causa física aparente, dizia que eu estava sendo punida por Deus, que ele tinha tirado minha voz. Outros comentários dela, desse tipo, se espalharam e chegaram ao padre da paróquia local. Ele começou a dizer que eu deveria rezar, confessar meus pecados. Eu me recusei a confessar. Não tinha nada para confessar. Isso foi longe demais. As pessoas acreditavam mesmo que eu estava sendo punida por Deus. Tudo ia contra mim.
Yeah, it all went against me. E sob grande pressão, sem conseguir falar, Marie começou a duvidar de si mesma. The world we were brought up in, the priests, the nuns... No mundo em que eu cresci, pessoas como padres, freiras, médicos sempre estavam certos. Você não questionava o que eles diziam. No começo, quando me chamavam de mulher dos infernos, era engraçado, mas depois de um tempo ficou pesado. Quando me neguei a confessar, me proibiram de participar da missa que havia na escola toda sexta-feira. Tinha de esperar do lado de fora. Até pensei, que bom, não tenho que participar dessa coisa chata. Mas foi uma separação. Estava sendo separada de minhas amigas. Comecei a acreditar neles, de que eu era uma pessoa má, que pertencia ao diabo, uma pessoa abandonada por Cristo, uma bruxa. Anymore, that I was a witch. Vizinhos e amigos da família suspeitavam de Marie, achando que ela não falava por não querer ou por algum problema mental. Chegaram a sugerir que ela fosse internada. Isolada, frustrada e cheia de dúvidas, Marie, aos 14 anos, chegou a tentar suicídio. Ela foi parar no hospital, mas quando se recuperou, em vez de ser levada para casa, foi internada numa clínica psiquiátrica. That was hell, literally. Foi um inferno. Minha ala era de mulheres dependentes de drogas ou vítimas de colapso nervoso ou de abuso. Era uma cama ao lado da outra, separadas apenas por cortinas. Eram todas adultas, eu era mais nova. Aquilo era um pesadelo para mim. Você tinha que pedir papel higiênico para ir ao banheiro. O banheiro não tinha porta. Well, I'd seen the other patients have it done. Eu vi pacientes voltando de sessões de terapia de choque elétrico. Tinha ouvido os gritos. Eu fiz uma sessão, é muito cruel. Você é levado a uma sala que parece uma câmara de tortura. Você está morrendo de medo e ninguém te explica nada. Pelo que pesquisei depois, vi que essa terapia nunca fez bem a ninguém e que o excesso de choques poderia causar sérios danos cerebrais. I couldn't talk to anybody. There was no communication. The only communication... E eu não conseguia me comunicar porque não podia ter papel e caneta por razões de segurança. Só as enfermeiras andavam com papel e caneta. Uma vez uma enfermeira me disse, você não precisa de papel e caneta, é só você falar. Minha cabeça estava explodindo de tanta raiva e frustração. E achava que fosse passar o resto da vida nessa clínica. As far as I was concerned at that point, I was going to be there for life. A essa altura, Marie tinha perdido toda a confiança nos pais que a tinham colocado ali. Desesperada, ela só via uma saída: fugir. Saturday night was visitors' night. When visitors came, Havia visitas nas noites de sábado. E teve uma noite em que eu pensei, vou embora, eles não vão encostar em mim de novo. A gente usava roupa comum. E quando vi uma família saindo, eu simplesmente me juntei a eles. Eu sabia que não podia voltar para a casa dos meus pais, eles me mandariam de volta à clínica. Então eu fiz uma longa caminhada de 18 quilômetros até a casa de uma amiga. Sem muitas opções, Marie acabou voltando para a casa dos pais. No entanto, desconfiada de todos à sua volta, ela passou a se isolar do mundo. after I went home, I just didn't trust anyone at all. Quando voltei para casa, não confiava mais em ninguém. Não queria ver ninguém. Toda a confiança que eu tinha nas pessoas sumiu quando eu estive na clínica. Eu ficava deitada no meu quarto ouvindo rádio. Não queria estar perto de ninguém. Achava que as pessoas só queriam me maltratar. Marie passou 6 meses isolada do mundo. Mas, aos poucos, ela se conformou com a ideia de que sua voz não voltaria e começou a criar uma nova vida. O primeiro passo foi começar a trabalhar na cafeteria de sua mãe. Ela aprendeu Libra, a linguagem dos sinais, e retomou os estudos, concluindo um curso para se tornar datilógrafa. Ela não falava, não sabia por quê, mas pelo menos podia levar uma vida adulta razoavelmente normal. E a essa altura você deve estar se perguntando, mas como é que ela está aqui nesse podcast falando normalmente, com tanta clareza? E realmente o que aconteceu com Marie só pode ser chamado de extraordinário.
quando estava com 25 anos de idade, um belo dia, no trabalho, ela começou a passar mal. I started coughing and then Eu não estava bem, eu comecei a tossir. Fui ao banheiro e comecei a cuspir sangue. Fiquei apavorada, achei que estivesse morrendo. Parecia que tinha alguma coisa se mexendo no fundo da minha garganta. Achei que estivesse cuspindo pedaços de mim. A telefonista chamou uma ambulância e fui levada a um hospital. Ali, detectaram um caroço na minha garganta. so they gave me a local anesthetic and they got this lump that came out. Me deram anestesia e retiraram o caroço. Quando limparam ele, viram que era uma moeda de 3 centavos de dólar australiano. Uma moeda que saiu de circulação em meados dos anos 60. Eu não faço ideia de como ela chegou ali, foi um choque. Foi diferente do choque da primeira vez, quando não conseguia falar. Dessa vez foi, não, peraí, não é possível. No, it can't be. Há várias hipóteses. A mais provável é de que ela engoliu a pequena moeda sem querer. Pode ter sido uma moeda da sorte colocada num bolo de Natal, como é tradição em alguns países. Ou uma moeda perdida em uma lata ou garrafa de bebida. O fato é que essa moeda ficou presa entre as cordas vocais de Marie por 12 anos. Isso impedia que elas vibrassem ou produzissem qualquer som. Did he do x-rays and blood tests and all that? But I think the x-ray was... Na época, eles fizeram exames de sangue e raio-x, mas o raio-x foi mais embaixo, mais na região do peito do que da garganta. E mesmo se tivessem feito o raio-x no lugar certo, não teriam visto a moeda escondida atrás de um osso. E assim, sem a moeda na garganta, o mundo de Marie McCready mais uma vez começou a mudar. I could feel the sound in my throat, just the moan. Eu conseguia sentir o som na minha garganta. Foi um gemido. Primeiro achei que alguém estivesse fazendo uma brincadeira, mas depois comecei a chorar. E meu soluço do choro era um som totalmente novo para mim. Depois de tanto tempo, o médico teve que me dar um calmante. Fiquei histérica. Down, I went completely hysterical. Marie tinha agora pela frente um novo desafio, o de voltar a aprender a falar. I didn't have the breathing technique, which sounds really silly. Eu não tinha a técnica de respirar, o que parece uma bobagem, mas não é. Quando você é um bebê e aprende a falar, também está aprendendo a respirar. Você está aprendendo a usar o diafragma para controlar o volume da fala. Quando voltei a falar, era um esforço tão grande que eu ficava tonta, quase desmaiava, porque não estava falando direito. O som estava saindo, mas não havia ar suficiente nas palavras para ter volume. Tive de fazer terapia de fala por umas 4 semanas. Foi aí que as técnicas de mímica, de fazer de conta que estava falando, como quando eu participava do coral, me ajudaram. Aquela freira, indiretamente, me ajudou a voltar a falar. Yeah, I had to call mum and dad up, yeah, because they knew they'd already been Meu told. primeiro telefonema foi para minha mãe. Ela começou a chorar. Eu te disse que sua voz voltaria um dia. Eu te disse, ela dizia. Marie também teve de lidar com vícios dos tempos em que era muda e que causaram alguns constrangimentos. Because I used to say things just to, when people had done something to annoy me, I just... Quando as pessoas faziam coisas que me irritavam, eu xingava ou respondia. Mas como não saía som, não tinha problema. Mas agora as pessoas estavam ouvindo o que eu dizia. Tive de me monitorar. Além disso, quando eu costumava escrever comentários em blocos de notas, eles tinham que ser curtos, porque você está conversando com as pessoas e elas não gostam de ficar esperando. Então eu era muito concisa. Quando você vocaliza essas mensagens, parecem bem abruptas, podem parecer grosseria. Again, it was another roller coaster because I was happy and I was... Foi uma montanha-russa de emoções. Eu estava feliz e animada. Queria ler em voz alta, cantar em um coral, conversar com todas as pessoas. Mas tinha momentos em que batiam as memórias da escola, da clínica, em que pensava que nada disso teria acontecido se tivessem achado a moeda antes. Marie McCready guardou a moeda e a colocou em uma pulseira, que usa de vez em quando. Suas memórias ela registrou em um livro, Voiceless, Sem Voz, lançado em 2019.
Eu sou Thomas Papon e você ouviu um podcast da série História da BBC News Brasil. E se você quiser conhecer outras histórias incríveis, procure por nosso arquivo nessa plataforma.